Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. Sobre PIB na região sudeste do Brasil. A descontração industrial contribui para a perda de participação da região sudeste no Produto Interno Brasileiro, PIB, entre 2002 e 2010, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Embora em 2010 o Sudeste tenha aumentado a sua participação no PIB em relação a 2009 em 0,1 ponto percentual, a região reduziu em 1,3 ponto percentual sua fatia na geração de riqueza no país, na comparação com 2002, passando de 56,7% para 55,4%. Houve uma descontração industrial. Algumas indústrias receberam incentivos para se instalar em outras regiões. São Paulo ainda concentra a indústria pesada, mas alguns setores têm recebido incentivos. Os estados do Sudeste que mais perderam participação foram São Paulo, com uma queda de 1,5 ponto percentual entre 2002 e 2010, e Rio de Janeiro, com um recuo de 0,8 ponto percentual no período. Em São Paulo, houve uma queda de participação nas atividades de geração de bens, agropecuária e indústria total. O industrial paulista perdeu participação nas 4 atividades, 0,7 ponto percentual na indústria extrativa, 1,6 ponto percentual na indústria de transformação, 5,3 ponto percentual na construção civil e 3,7 ponto percentual na geração e distribuição de energia elétrica. Já o Rio de Janeiro reduziu sua fatia no PIB devido às oscilações no preço do petróleo no período. Segundo o IBGE, o Estado também tem grande peso da administração pública, que costuma manter-se próxima da estabilidade em épocas de grandes oscilações do PIB. Nos estados que têm administração pública muito pesada, ela tende a amortecer o resultado quando o PIB cai ou quando cresce, porque esses serviços e produtos da administração pública só crescem junto com a população, a menos que você esteja implementando um grande projeto de educação. Nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, houve ganho de participação no PIB de 0,4 ponto percentual e 0,7 ponto percentual, respectivamente, em relação a 2002. O avanço foi causado pelo aumento do preço do minério, que tem grande importância sobre economias dessa região. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. Os biomas da região sudeste são Mata Atlântica, Cerrado e a Caatinga. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa. Rica biodiversidade, com presença de diversas espécies de animais e vegetais. As árvores de grande porte formam um ecossistema na mata, gerando sombra e umidade. Fauna rica com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Nas regiões da Serra do Mar, forma-se na Mata Atlântica uma constante neblina. Exemplos de vegetação da Mata Atlântica: palmeiras, bromédias, beugonias, orquídeas, cipós e biografitas. Não, é briofitas. Temos pau-brasil, jacarandá, peroba, jaquitibá rosa, tapiriria, andira, ananas e figueiras. O outro bioma da região sudeste é o cerrado. A vegetação do cerrado na região sudeste recolheria grandes áreas do estado de Minas Gerais. Era no norte desse estado que também se encontra a Caatinga, em decorrência do clima semiárido. Nas regiões de ocorrência da vegetação litorânea, destaca-se a cobertura vegetal dos restingas e dos manguezais. E o último bioma é a Caatinga. A Caatinga é uma formação vegetal que podemos encontrar na região do semiárido nordestino. Está presente também nas regiões extremas norte de Minas Gerais. A Caatinga é típica de região com baixo índice de chuva, presença de solo seco.
As principais características da caatinga são forte presença de arbustos com galhos retorcidos com raízes profundas, presença de cactos e bromelias. Os arbustos costumam perder quase que totalmente as folhas em época de seca, propriedade usada para evitar a perda de água por evaporação. As folhas desses tipos de vegetação são de tamanho pequenos. E os exemplos da vegetação são os arbustos aroeira, árgico e juazeiro, e as bromélias coroá, cactos, mandacuru, xique-xique e xique-xique do sertão. O clima da região sudeste. A região sudeste apresenta vários tipos de clima: o tropical, tropical de latitude, o subtropical, litorâneo, úmido e semiárido. Nessa região, predomina das baixadas litorâneas de Espírito Santo, Rio de Janeiro, oeste de São Paulo e norte de Minas Gerais. Temperaturas altas com média de 22 graus Celsius e duas estações bem marcadas, que é o verão, que é marcado pela chuva, e o inverno, que é marcado pela seca. E o tropical de altitude predomina nas partes mais altas do relevo, mantendo uma temperatura em torno de 18 graus Celsius. O clima subtropical é marcado por chuvas bem distribuídas por todo o ano, mantendo uma temperatura média de 17 graus Celsius e predomina na região sul do estado de São Paulo. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido, com estações seca bem destacada, que pode durar até mais de 5 meses. As maiores temperaturas registradas na Serra da Mantiqueira está localizado na divisa de Minas Gerais com os climas dos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Essa região é subtropical, com tendências de geadas, podendo, em casos extremos, de nevar em algumas cidades. Que atinge essas localidades costumam interferir no clima. Ocorre durante o verão, recebem o nome de minuano ou pompeiro, que surgem de massas de ar do Polo Sul. Abaixo do Trópico de Capricórnio pertence a uma zona temperada, com uma temperatura média entre 14 a 22 graus Celsius anualmente. Com os climas mais tranquilos, a vegetação predominante são as florestas de araucárias. Se encontram como pradárias e campos naturais conhecidos como pampas. O frio da região é apontado como um dos maiores motivos para o grande número de imigrantes que foram para lá. Bonde do Maluco, volume 4! Ai, pai! Ai, pai! Ai, pai! Ai, pai! Ai, pai! Ai, pai! A descontração industrial contribui para a perda de participação da região sudeste no Produto Interno Brasileiro, PIB. Entre 2002 e 2010, se formou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faz que eu filmo isso. Vai filma. Estatística. Eu tô filmando. Chegou sobre PIB na região sudeste do Brasil. A descontração industrial contribui para a perda de participação da região sudeste no Brasil. No Produto Interno. Vai, caralho. Que bosta, só isso seria tão legal. Vai, coisa aí, mais baixo. Eu tava conhecendo a mãe dele, não sei porquê. Porque você estaria namorando com ele. E como que é a mãe dele? Não lembro. Onde? Será que vai namorar com ele? Ai, meu Deus, eu mensagem pra ele na semana. Vai. Espera o WhatsApp. Tá filmando, tá? Sério? Sério. Que bosta! Os estados do Sudeste que mais perderam participação foram São Paulo, com uma queda de 1,5%. Os que mais perderam participação foram São Paulo, com uma queda de 1,5 ponto percentual entre 2002. Fala devagar. Você não tá filmando isso, né? Industrial Paulista. Barulho. Olha só, preste atenção. É só catucadão. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado. Eu falo que é erro do computador.
biomas da região sudeste é a Mata Atlântica. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, rica biodiversidade, com presença de diversas espécies de animais e vegetais. As árvores de grande porte formam um microclima na mata, O bioma da região sudeste é a Mata Atlântica. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa, rica biodiversidade, com presença de diversas espécies de animais e vegetais. As florestas de grande porte formam um microclima na mata da região sudeste são e o outro bioma é o cerrado. A vegetação do cerrado na região sudeste E alguns exemplos de vegetação são arbustos, aroeira, argico e juazeiro, bromélias, caroá, cactos, mandacaru, chique e chique. Tá. Esses foram os biomas da região sudeste. Beijo. Não, ficou legal não. A lourinha que faz gostoso. Agora sobre o clima da região sudeste. Na região sudeste apresenta vários tipos de clima: tropical, tropical de latitude, subtropical. Agora o clima da região sudeste. A região sudeste apresenta vários tipos de clima: o tropical, tropical de latitude, o subtropical, litorâneo, úmido e semiárido. Nessa região predominam nas baixadas litorâneas. Não, pode parar, pode Essa região é subtropical, com tendências de geadas, podendo em casos extremos. All I ever wanted was to see you smiling. I know that I love you, oh baby, why don't you see?